A nossa aula de hoje vou estar trazendo a vocês qual a origem do método Doma e o que é estimulação neurológica. O método Doma, ele recebe esse nome em homenagem a quem desenvolveu o método, que foi Glenn Doma, um fisioterapeuta da Filadélfia, nos Estados Unidos, e esse fisioterapeuta, ele atendia soldados de guerra no intuito de recuperar ou restabelecer esses soldados da melhor maneira possível. Porém, ele percebia que com as terapias tradicionais, os resultados eram muito insignificantes, não eram relevantes. E ele começou, então, com hipóteses e testes, conseguiu perceber que o problema é que não adianta estimular fisicamente algo que foi lesionado neurologicamente. Nas nossas crianças, não é diferente. Nossas crianças, elas têm lesões cerebrais e essas lesões, elas ocasionam alguns atrasos. Esses atrasos, eles podem ser diminuídos com os estímulos adequados. O método Doma veio para o Brasil trazido por Raimundo Veras, que também era médico e teve o seu filho sofreu uma lesão aos 15 anos, após fazer um mergulho, ele quebrou o pescoço e, pela medicina, isso era uma sentença de morte. Ele ficou inconformado e foi em busca de algo que pudesse amenizar ou reverter esse quadro do seu filho. Então, ele foi para os Estados Unidos com sua família e lá ele conheceu Glenn Doma e o Instituto da Filadélfia, onde era aplicado esse método, se tornou amigo de Glenn Doma e trouxe o método para o Brasil. Inicialmente, a ideia era tratar crianças que tivessem lesões cerebrais, como paralisia cerebral ou coisas do tipo. E então iniciou-se uma grande vitória e conquista para nós, pais de crianças com T21, porque o método foi tão eficiente que o Instituto passou a receber, em sua grande maioria, crianças com síndrome de Down. Essa é a história do método. Agora eu quero demonstrar um pouquinho do que é o fundamento, qual a base desse método. A principal forma de fundamentação desse método é essa tabela aqui. É um perfil do desenvolvimento humano. Então, aqui a gente tem todas as fases em que acontecem desenvolvimento neurológico no indivíduo em 6 áreas distintas, ou 6 habilidades distintas. Então, a gente tem aqui a faixa etária prevista para que essas evoluções aconteçam, inicia-se a observação de baixo para cima. Então, nós, ao nascermos, estamos, né, nesse nível aqui, nas seguintes habilidades: habilidade visual, auditiva e tátil, mobilidade, linguagem e destreza manual. Essas são as habilidades que se desenvolvem através do método de estimulação neurológica, com atividades específicas, exercícios específicos para cada uma dessas habilidades, que na realidade é uma estimulação conjunta. Eu não consigo estimular uma única habilidade, porque como eu estimulo neurologicamente, ao estimular uma área do cérebro, automaticamente eu consigo melhorar e potencializar não apenas uma habilidade, mas várias habilidades. Só que eu preciso levar em conta em qual nível a criança se encontra em cada uma dessas habilidades, para que eu possa promover o desenvolvimento das habilidades necessárias para equiparar esse desenvolvimento, para que ela possa ficar
nivelada. Por isso que o método é individualizado, é personalizado, não existe um padrão único para ser seguido. Cada criança vai ter o seu programa de estimulação neurológica desenhado exclusivamente para ele. Dentro desse método, o que ocasiona o sucesso é exatamente porque ele é aplicado pela família. Ninguém vai desejar mais intensamente, mais ardentemente o sucesso do filho, o desenvolvimento do filho, do que os próprios pais. Então, quando esse método foi desenvolvido, ele já foi elaborado para que a própria família aplicasse com as suas crianças no ambiente do lar. É ali onde ocorrem os maiores estímulos em rotina, porque não adianta estimular de forma esporádica. Os estímulos eles precisam ser contínuos. E aí vem uma segunda fundamentação do método, ou uma segunda base do método, que é seguir 3 parâmetros: alta frequência, alta intensidade com baixa duração. Então, nós aplicamos atividades com as nossas crianças com uma frequência alta, ou seja, nós realizamos atividades de estimulação diária, todos os dias. Nós temos alta frequência porque nós repetimos esses estímulos ao longo do dia várias vezes, mas nós fazemos esses estímulos com uma pequena duração, são segundos. Então, cada atividade aplicada, ela é feita num curto espaço de tempo e repetidas várias vezes. Dessa forma, nós promovemos muitas sinapses, o que aumenta o fluxo neural de todos os lobos do nosso cérebro. E isso faz com que esse cérebro se torne mais espesso, mais volumoso, ganhe força, e que essas sinapses se repetindo, elas se consolidam. Ao se consolidarem, elas fazem com que o fio de mielina se torne cada vez mais fino, fazendo com que essas informações cheguem cada vez mais rápido ao seu destino. Isso diminui o tempo de resposta da estimulação, ou seja, o que antes a criança demorava para assimilar, quanto mais a gente repete, mais rápido essa assimilação vai passar a acontecer. Então, a intensidade do estímulo altera a capacidade dessa habilidade ser promovida. Esse método, ele pode ser desenvolvido com crianças de qualquer idade. Porém, uma coisa que é importante nós estarmos cientes: a criança, quanto mais novinha, maior é a necessidade que ela tem de buscar conhecimento. Ela tem um grande interesse em aprender. E quanto mais ela vai crescendo, menor esse interesse vai ficando. É inversamente proporcional. Então, a criança mais novinha, ela tem mais interesse, ela vai estar mais disposta, porque ela precisa, ela quer, ela gosta de aprender cada vez mais. Então, quanto mais cedo você iniciar o método com a sua criança, maiores são as chances de ter sucesso mais rápido. Esse mais rápido não deve ser confundido com pressa. Nós não precisamos ter pressa, nós precisamos saber o que nós objetivamos. Qual é o meu objetivo? Onde eu quero chegar? Onde eu quero que a minha criança consiga alcançar? Qual é a habilidade que eu quero que ela desenvolva? E trabalhar em cima disso com afinco. E o resultado vai vir. Não é também se acomodar e falar, não, não chegou ainda, não conquistou determinada habilidade, é porque não está na hora. Existe sim, ainda que se aplique o método certo, se esse método não for aplicado da forma certa, o resultado não vai ser o mesmo que se espera. Então, é preciso, além de aplicar o método certo, realizar o método da forma correta. Aí, mais uma vez, eu reforço a importância de ter alguém te acompanhando no processo de estimulação da sua criança, para que esse programa de desenvolvimento neurológico seja adequado e ajustado todas as vezes que houver necessidade. Bom, gente, eu
explanei aqui algumas coisas e vou mostrar para vocês alguns livros do método que a gente usa para embasar tudo que eu falei e para aprender a aplicar o método. Esse que eu não tenho o livro original, gente, eu tenho uma cópia, e esse aqui conta a história do método aqui no Brasil, né? Conta a história do Raimundo Veras e do seu filho, José Carlos, que foi quem fez com que o método chegasse até nós. Então, esses livros, gente, eles são a base para nós aplicarmos o método, eles vêm detalhando, né? A- Aqui a gente consegue observar como aplicar cada fase do método, tanto da matemática, né, quanto da linguagem, que a gente chama de leitura, que na verdade o objetivo é promover a fala, mas a leitura ela acaba acontecendo simultaneamente. Então, esses livros, eles são o que norteiam, e tem outros, tá, gente? Eu peguei aqui os que estavam mais acessíveis, mas a gente tem outros livros que servem de embasamento para esse método, e que nas próximas aulas eu vou estar trazendo um pouco mais detalhado para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e espero você na nossa próxima aula. Até lá!